Hora do Enem! Cheguei! Horas. Cadê o meu cenário? Não tem. Como não tem? Eu exijo! Ué? Pronto. Como você fez isso? Foi o pessoal da edição de vídeo. Imagina se você ia fazer isso, dá muito trabalho. Insolente! Realista. É. Mas até que ficou bom. Roda a vinheta. Hora do Enem no ar! Do surgimento da escrita até o livro digital, são séculos e mais séculos de história. Se você é historiador ou bibliófilo, tá aí um prato cheio. É o caso do nosso convidado. Ele é formado em História e Biblioteconomia e conversa com a gente sobre a história do livro e outros assuntos. Silvio Ciferte, mas é no último bloco, porque agora chega mais professor Selmo Almeida. E aí? Andy, Beleza? tudo bom? Beleza? Seja Boa, bem-vindo, obrigado. professor. Quando o assunto é história mundial, o Enem sempre cobra os mesmos tópicos ou pode aparecer alguma surpresa? Podem aparecer algumas surpresas sim. Esse ano, por exemplo, pode ter alguma coisa sobre a Coreia. Ano passado caiu uma questão sobre imigração, um assunto bastante atual, mas o Enem sempre tem sim alguns assuntos que são rotineiros. Brasil colônia, Brasil império, escravidão, Segunda Guerra Mundial, também um outro grande assunto. Pois é, África na Segunda Guerra Mundial. Por que esse assunto é tão importante? A África hoje ela vivencia inúmeros problemas, na verdade, conflitos, fome, epidemias, e esses problemas estão intrinsecamente relacionados com a Segunda Guerra Mundial, também com a Primeira Guerra Mundial e com o imperialismo lá no século XIX. Então não tem como você entender a África de hoje sem que olhe para trás. E aí, bora ver uma questão que fala sobre isso? Fechou, bora, vamos lá. Simbora! A participação da África na Segunda Guerra Mundial deve ser apreciada sobre a ótica da escolha entre vários demônios. O seu engajamento não foi um processo de colaboração com o imperialismo, mas uma luta contra uma forma de hegemonia ainda mais perigosa. As colônias africanas enviaram grandes contingentes militares para auxiliar seus dominadores durante a Segunda Guerra Mundial na luta contra o eixo. Agora, pensar que tal participação representa a legitimação das práticas imperialistas realizadas por ingleses e franceses sobre os povos africanos é um grande engano, pois, como o enunciado coloca, houve a escolha entre vários demônios. Ou seja, ainda que o efeito do imperialismo tenha sido catastrófico sobre os povos africanos, durante a Segunda Guerra Mundial, ingleses e franceses lutavam contra os regimes totalitários, ou seja, lutavam contra o fascismo na Itália, lutavam contra o nazismo na Alemanha. Nazismo esse que perseguia não só judeus, mas também ciganos, homossexuais e negros, pregando a superioridade da raça ariana. Para o autor, a forma de hegemonia e uma de suas características que explicam o engajamento dos africanos no processo analisado foram: alternativa A, comunismo, rejeição da democracia liberal. Alternativa B, capitalismo, devastação do ambiente natural. Alternativa C, fascismo, adoção do determinismo biológico. Alternativa D, socialismo, planificação da economia nacional. Alternativa E, colonialismo, imposição da missão civilizatória. Então, pessoal, diante do exposto, a alternativa correta é a letra C, que traz o fascismo e a adoção do determinismo biológico como resposta. Valeu, professor Otto. Qual era o contexto da época? Ela faz referência a dois demônios, cara. Um desses demônios, na verdade, aparece na África, surge na África no século XIX, na época do imperialismo. As grandes potências vivenciavam um problema de superprodução durante a Segunda Revolução Industrial e passaram a buscar na África a solução para os seus problemas. Então começaram a buscar na África mercados de consumidores, matérias-primas, mão de obra barata, e chegaram, inclusive, em 1885, em Berlim, organizaram uma conferência, a Conferência de Berlim, para simplesmente dividirem a África entre eles. Começam a explorar essa África, desrespeitando completamente
aquela divisão que existia até o século XIX. Inclusive, Land, existe uma questão que caiu em 2005 no Enem, que tem até 2 mapas. Um mapa, na verdade, mostra a África dividida em etnias, que aí você percebe ali milhares e milhares de subdivisões. E tem depois um outro mapa mostrando a África após o imperialismo. É uma África completamente diferente. Simplesmente colocaram dentro de um mesmo território etnias que se odiavam. E algumas etnias foram divididas, e cada parte ficando em um país. Esse foi o primeiro demônio. O segundo demônio começou a surgir na década de 30, quando Hitler toma o poder na Alemanha. E aí começou a surgir um outro demônio, que era o nazismo, que era o fascismo. E lá no livro de Hitler, no Mein Kampf, ele fazia referência de que existia uma raça superior, uma raça branca, uma raça ariana. De repente, a gente percebe o seguinte, que a invasão alemã não seria a solução. Talvez fosse um demônio ainda pior, porque os via de uma forma inferior. Então vamos para a guerra para impedir que esse demônio ainda pior venha para cá nos dominar e nos explorar. A gente não pode esquecer o seguinte, alguns foram voluntários, né, com medo desse demônio maior. Outros foram seduzidos pelos europeus, foram enganados. Houve uma lavagem cerebral que fazia com que muitos ali acreditassem que ir para a guerra era a solução. Existe um outro grupo que, na verdade, foi porque era obrigado. Só para você ter uma ideia, Land, na Primeira Guerra Mundial, cerca de 1 milhão de africanos lutou na guerra. Na Segunda Guerra Mundial, foram milhões. Os conflitos foram deslocados para a Europa ou se estenderam pelo continente africano? A guerra começa na Europa, né? Quando a Alemanha invade a Polônia, em 1º de setembro de 1939. Quando chega no ano seguinte, em abril de 1940, aí ela volta, tomando grande parte da Europa, tomando a Dinamarca, tomando a Noruega, atacando a Inglaterra, mas sem conquistá-la. Aí depois desce, aí toma a Holanda, a Bélgica, Luxemburgo, invade a França. Aí o mundo começa a ficar perplexo, o mundo começa a ficar assustadíssimo. A guerra, na verdade, ela começa europeia e ela vai se expandindo e se transformando lentamente numa guerra mundial. Em 1941, entra a Rússia, quando as tropas nazistas invadem a Rússia em busca de petróleo, em busca de comida. No mesmo ano, entra os Estados Unidos, dezembro de 1941, quando o Japão ataca a base americana de Pearl Harbor. Aí você me pergunta, mas onde entra a África nessa guerra? Na verdade, a África ela já estava na guerra. Já em 41 e em 42, africanos lutavam. Na verdade, ao lado de suas metrópoles, você tinha africanos lutando junto com as tropas britânicas, francesas. Agora, o que vai ter, na verdade, é a África invadida por tropas europeias. E nesse momento, o Hitler ainda tinha dúvida se invadia ou não a África. E a gente não pode esquecer o seguinte, que até a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha tinha colônias. Namíbia, Togo, Tanzânia, Ruanda. Mas ao final da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha perde a guerra. Aí você tem o Tratado de Versalhes e outros tratados menores, e a Alemanha simplesmente ela perde as suas colônias. Então, durante a Segunda Guerra Mundial, o Hitler é convencido a retomar não só as colônias que ela perdeu na Primeira Guerra Mundial, mas ampliar esse domínio. Invadir o Egito, a Argélia, a Tunísia. Mas a ida da Alemanha para o norte da África obriga também quem para a África? Os aliados. E aí os americanos, quando entram na Guerra Final de 41, os britânicos se organizam para ir para a África também. Essa pergunta me faz lembrar, cara, uma africana, do Quênia, Maatai, uma mulher negra que ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 2004. A primeira. Ela escreveu um texto belíssimo falando sobre a participação do africano na Primeira Guerra Mundial e na Segunda Guerra Mundial. E ela diz claramente o seguinte, alguns eram sim voluntários, não é verdade? Mas voluntários porque, na verdade, a metrópole, os europeus faziam meio que uma lavagem cerebral sobre eles. Existe um caso de um queniano que foi voluntário, foi piloto na Real Força Aérea Britânica, mas a grande maioria não. A grande maioria foi porque era obrigado. Tá vendo, galera? Já fica aí uma dica de leitura, hein? E falar em leitura, a Maatai, ela foi assim, um exemplo na escola. Para todos aqueles que não estão nos ouvindo, né, das mais diversas regiões desse país, ela foi um exemplo, ela foi a melhor aluna quando estudou na África, depois quando estudou nos Estados Unidos, depois quando foi para a Alemanha. Hoje, a gente está vendo a questão 24 da primeira aplicação do Enem 2015, Caderno Azul. Ela trata da participação dos soldados africanos na Segunda Guerra. Quais foram as consequências da guerra para o continente africano? Você tem primeiro a consequência da destruição, né? Houve guerra na África, no norte, na parte leste, oeste. Essa é uma consequência importante, essa destruição. E agora você também tem uma outra consequência que é interessante, que a ida do africano para a Europa ela foi terrível. Milhares perderam suas vidas. Mas muitos deles, ao irem para a Europa lutar junto com o inglês, junto com o francês, junto com o alemão,
Eles perceberam o seguinte, que o branco inglês, que o branco alemão, que o branco francês, ele morria da mesma forma, ele sangrava da mesma maneira, ele morria na mesma lama. Então eles começaram a perceber que não havia muita diferença, não. A diferença é que um era europeu, o outro era africano. A diferença é que um dominava, o outro era explorado. Mas começaram a perceber que fisicamente, biologicamente, não havia diferença. Porque até aquele momento, os europeus procuraram fazer, durante décadas e séculos, com que o africano acreditasse que ele era inferior. Então isso fez com que eles percebessem que, na verdade, a diferença não era biológica. A diferença talvez estivesse aqui na mente. Eles voltam com uma outra mente e passam, então, a se valorizar muito mais e passam a desejar a independência. Eles querem se libertar desses dominadores europeus porque não são superiores. Esse processo de independência dos países africanos influenciou os outros continentes, os outros países? A Segunda Guerra Mundial ela foi fundamental para que colônias na África e na Ásia obtivessem suas independências. Ao final da guerra, a França, a Alemanha destruída, a Inglaterra estão enfraquecidos. Então, as colônias na África e na Ásia, eles percebem, esse é o momento. Esse é o momento da gente se lançar numa guerra de independência. Até porque, como falamos antes, agora a mente mudou. E vem uma outra questão. Os americanos, a Rússia, já começando a Guerra Fria, começam então a apoiar esse processo de independência. Até para que essas colônias ficassem livres de suas metrópoles antigas e se transformassem em áreas de influência ou norte-americana ou soviética. E tem um outro fator, surgimento da ONU. A ONU surge em 1946, com a Conferência de São Francisco. Então você vai ter agora um órgão, não é verdade, que passa a apoiar, não mandando tropas, mas politicamente. Então, a partir desse momento, surge esse processo de independência, que não vai ser rápido, não. Vai durar décadas. Que não vai ser fácil, não. Muitos morreram, milhares morreram. E como ficou a situação dos soldados pós-guerra? É importante lembrar o seguinte, talvez seja o mais importante nisso tudo, que após a independência, o africano, ou os africanos, os países africanos, eles não encontraram sua paz. Na verdade, eles não se encontraram ainda. Quando a gente olha para a África, Land, e vê que em diversos países tem guerras étnicas, guerras religiosas, disputa por territórios, a gente percebe que todo esse momento, todos esses problemas, existe um culpado, existe um responsável. E o responsável, sobretudo, chama-se Europa. Só para te dar um exemplo, Land, você tem, por exemplo, no Sudão, um conflito que dura décadas. Então ali você percebe uma disputa por territórios. O sul do Sudão tem mais florestas, tem água. O norte já é mais árido. O sul é católico, o norte... Religião é diferente. Então, guerras por religiões que foram levadas para lá. Levadas pelos europeus, levadas pelos árabes. Em Ruanda, Hutus e Tutsis que estão se matando há décadas. E de quem é a culpa? Dos europeus que chegaram lá e juntaram os Hutus com os Tutsis, ou dividiram os Hutus. De onde vem tudo isso? Vem lá do século XIX, quando os europeus dividiram a África apenas pensando neles, apenas pensando no seu bel prazer. E aí fizeram uma ruaça na África, juntando etnias e dividindo etnias. E a fome, lá até o século XIX, Land, os africanos eles viviam e usavam todo o território praticamente da África para cultivar seus produtos de subsistência. Quando os europeus chegaram, o que eles fizeram? Eles tiraram os africanos das terras mais férteis. Os milhões de franceses, de ingleses, de alemães foram para lá e criaram grandes fazendas, passaram a usar essas terras mais férteis. E os africanos agora estão juntos em pequenas reservas. Agora têm que cultivar seus produtos em terras praticamente sem serem muito férteis. E agora você junta etnias rivais que aumentam esses conflitos e agora precisam usar um pedaço de terra menor, muito menos fértil, para cultivar o que antes cultivava em grandes extensões ou na África inteira. E falar de África é, sobretudo, falar de um continente explorado. Mas, acima de tudo, de um continente que, durante séculos de exploração, luta pela sua sobrevivência. É importante falar que é um povo extremamente guerreiro. Eles foram guerreiros na Primeira Guerra Mundial, foram guerreiros na Segunda Guerra Mundial. E, acima de tudo, hoje, continuam sendo grandes guerreiros para enfrentar todos os problemas que eles vivenciam, não por culpa deles, mas por culpa dos europeus. Professor, quando a gente aprende isso tudo? Aí depende muito da escola, mas geralmente a África a gente aprende no 9º ano, né? Geralmente é 9º ano. Algumas escolas no 1º ano e depois a gente acaba revendo lá no 3º ano. Professor, muitíssimo obrigado pela sua presença. Eu que agradeço por essa oportunidade de falar de um continente tão importante, mas ao mesmo tempo de um continente tão esquecido. Quem veio primeiro? A escrita ou a história?
Quem ajuda a gente a entender isso é o historiador e bibliotecário Silvio Seifert. Chega mais! E aí? Belezinha? Tudo bem? Seja Tranquilo? bem-vindo. Obrigado. E aí? A escrita ou a história? A história ou a escrita? A história depende de uma escrita, mas a escrita vem antes da história. E ela pode contar uma história sempre, né? E o livro, quando surge? O livro ele surge com a primeira escrita, a gente pode dizer assim, né? Com os sumérios, a primeira civilização, né? Ela é a primeira civilização justamente porque ela inventou uma escrita. E aí o livro, digamos assim, o nascimento do livro vem com esses registros, com os primeiros registros. O livro, mas ele não era chamado de livro. Esse livro, no formato que a gente conhece, já é uma invenção posterior, já na medieval, mesmo assim. Antes dele tem os rolos, que é onde se escreviam todos, assim. Basicamente é isso. Mas e agora com os livros digitais? A história acaba? Não, a história não acaba. A história não acaba nunca. A história, na verdade, ela está em eterna mudança como o próprio livro. O livro ele não vai acabar com o livro digital, com o iPad, com um tablet, né? O livro está em transformação, como a história toda está em transformação o tempo todo. E a história como disciplina também depende dos livros, certo? Depende muito dos livros. Mas não só dos livros, depende também do cinema, né, da arte como um todo, depende da ciência, depende da cultura, né, depende da maneira com que se produz alguma coisa, da maneira com que se consome essa coisa também. Você se formou em História e Biblioteconomia. Por que essas duas formações? Bem, porque, de certa maneira, elas, para mim, foram complementares. E elas andaram muito juntas durante um tempo, né? Elas são disciplinas praticamente que se desenvolveram juntas assim no século XIX. E o historiador está lidando o tempo todo, né? Não o tempo todo, ele pode lidar na maior parte do tempo com um registro escrito, né? Com essa fonte escrita, o livro, que é o meu material de pesquisa. Então, eu precisei pular o balcão da biblioteca para poder acessar exatamente aqueles livros maravilhosos que estavam lá nos acervos. Exatamente. E você conseguiu juntar as duas coisas trabalhando na Biblioteca Nacional, né? Consegui juntar as duas coisas lá, mas não só na BN. A BN é um grande acervo que o Brasil tem, mas o Brasil também tem grandes acervos sem ser a Biblioteca Nacional. A gente é um país com uma memória incrível e com acervos incríveis que estão aí para serem descobertos, né? Eles estão aí para serem explorados pelos historiadores, pelos bibliotecários, mas todos os cientistas humanos e curiosos, até como o cidadão comum, né? A gente não sabe que a gente tem isso tudo e está tudo aí para ser explorado. E como é o seu dia a dia? Bem, é um dia a dia de um pesquisador, né? Eu vivo no meio dos livros, trabalho com pesquisa, né? Mas não só com os livros, né? O historiador hoje ele pode trabalhar com cinema, né? Ele pode trabalhar com arte, ele pode trabalhar com acervos, com arquivo, né? O historiador ele pode trabalhar com manifestações culturais mesmo, populares. E o historiador tem uma ampla gama de atuação hoje em dia, né? Disponíveis. E a internet ajuda? A internet ajuda muito, né? A internet, ela estreita os laços, né? Facilita a comunicação, é uma fonte de conhecimento, de informação incrível, mas também tem que se tomar um certo cuidado também, o que é legal, tem que sempre ter um olhar crítico, né? Fica a dica aí para quem está em casa, né? Agora explica pra gente de que formas a história e a biblioteconomia podem conversar. Bem, você pensar que a biblioteconomia, o que a biblioteconomia faz? Ela organiza o conhecimento humano. O bibliotecário é um grande organizador desse conhecimento. Ele pode organizar esse conhecimento em forma de livros, como uma biblioteca, em forma de um acervo audiovisual, como vídeos, né? Como fotografias. O bibliotecário ele organiza isso. O bibliotecário e o arquivista. O que o historiador faz? O historiador, ele, na verdade, é o cara que vai pegar essa organização, aquilo que está organizado, e vai fazer as correlações, né? E vai produzir sentido sobre aquele material, o que é muito legal. Ele vai fazer um trabalho de investigação, como um detetive. E esse detetive, ele vai relacionar todo esse conhecimento que ele está achando ali no acervo e criar teorias e propostas exatamente para a gente entender, no final das contas, o mundo em que a gente vive, o mundo presente. Então esse é um bom caminho para quem não quer seguir carreira acadêmica, né? É um bom caminho para quem não quer seguir a carreira acadêmica também, principalmente nos nossos dias hoje, né? Não só grandes instituições, né, públicas, como as bibliotecas municipais, federais, nacionais e tal, mas hoje a gente tem as empresas interessadas cada vez mais nesse conhecimento que o historiador, nessa prática, nesse ofício do historiador, porque as empresas têm história, por exemplo, né?
Mas não só as empresas, qualquer coisa que você imaginar pode ter história. E o historiador é o cara que, na verdade, vai formular exatamente todas as questões, organizar e apresentar para essa necessidade, para essa demanda, todo esse conhecimento organizado, com um sentido, né, e produzir e dar propostas, né, interessantes para essa empresa, numa contrapartida, né? Agora, só entre a gente aqui, com o que sonha um biblioteconomista? O biblioteconomista sonha com uma informação toda organizada, e não só organizada, mas disponível, facilmente disponível. Então rola uma mania de organização, é isso? Rola uma mania de organização, sim. Mas tem milhões de maneiras de se organizar alguma coisa, né? Como você organiza um quarto. Tem aquela pessoa que fala, não, meu quarto tá super arrumadinho. E a gente olha pra ele e tá... Falando nisso, não repara não, viu? Não, tá super arrumadinho. Né? Mas pode estar uma bagunça pra um e pode estar organizado pra outro. As maneiras de se organizar são diferentes, mas tem uma mania de organização, sim. Sabia. Então, qual é o conselho da galera se organizar para fazer o Enem? Bem, conselho, tanto para historiador quanto para bibliotecário, é o mesmo. Tem que gostar muito de ler, assim. Não só a leitura, mas tem que curtir muito o conhecimento em si, tem que ter curiosidade, né? E não é só a leitura do que está nos livros de história, tem que gostar de ler literatura, tem que gostar de ler ciência, tem que curtir muita arte, muita música, né? Tem que conhecer, ter todo esse conhecimento humano, essa sede pelo conhecimento humano como um todo mesmo. Isso que vai facilitar uma boa prova para o Enem, né? Silvio, muito obrigado pela sua presença mesmo, Imagina, cara. Valeu. Cara. Prazerzaço. Muito bom ter vocês aí. Boa sorte no Enem, todo mundo. Bem preparados, com história e bíblia aí na cabeça. Valeu, obrigado. Existe um universo inteiro de conhecimento para você descobrir e ajudar a construir. Quer fazer parte dessa história? Então, foco nos estudos e até a próxima. Bem, pessoal, o livro que mudou a minha vida se chama A Obra em Negro, de uma escritora belga chamada Marguerite Yourcenar. E ela é uma grande romancista da história, assim, escreve romances históricos. E esse livro conta a história do Zénon, que era um alquimista na Renascença, um alquimista desde o nascimento até a morte na fogueira, né? E é um livro que ele conta, ao mesmo tempo, toda essa história assim, da Renascença, da formação dos reinos, dos Estados Nacionais, as querelas entre a Igreja e a Reforma. E é um livro lindo, cheio de questões filosóficas sobre a própria vida, sobre a alquimia, sobre mistério, sobre a vida em si. É um livro que mudou a minha vida, me estimulou muito para fazer história.